Oi pessoal, eu sou o Douglas e nesse vídeo a gente vai continuar resolvendo exercícios pré-cálculo. A gente está utilizando o livro de cálculo 1 do James Stewart. A gente vai resolver o teste de verificação de álgebra. No vídeo anterior a gente já resolveu das questões 1 até a questão 5. Agora a gente vai resolver das questões 6 até a questão 10. Então vamos lá, vamos começar. Aqui no exercício 6 fala para racionalizar a expressão e simplificar. Temos o item A e o item B. Vamos olhar aqui primeiro o item A. Veja que tem uma raiz aqui no denominador. Para racionalizar, a gente vai querer tirar essa raiz daqui. Para fazer isso, vamos aproveitar esse produto notável. Vamos aproveitar aqui A mais B vezes A menos B. Como resultado, a gente teria A ao quadrado menos B ao quadrado. Como que a gente pode aproveitar isso aqui para tirar essa raiz do denominador? A gente pode interpretar esse raiz de 5 menos 2 como se fosse o A menos B. Ou seja, o A seria o raiz de 5 e o B seria o 2. Se a gente multiplicar isso por raiz de 5 mais 2, o outro lado, o resultado vai acabar ficando ao quadrado cada uma das parcelas. Então vamos fazer isso. Vamos pegar esse raiz de 5 menos 2, multiplicar por raiz de 5 mais 2. Só que para fazer isso e não alterar a expressão, a gente também tem que multiplicar o numerador por raiz de 5 mais 2. Dessa forma, a gente não afetou em nada o resultado da expressão original. A gente está multiplicando por 1. É como se cancelasse em cima e embaixo, a gente está multiplicando por 1, então não estamos mudando o valor. Agora vamos fazer as contas. No numerador, a gente faz aqui a distributiva. Vamos ficar com raiz de 10 vezes raiz de 5. Vai ser raiz de 50. Mais 2 raiz de 10. E daí no denominador, utilizando esse produto que a gente colocou aqui, temos uma soma multiplicada pela diferença. Tá a mesma coisa aqui, ó, uma soma multiplicada pela diferença. Como resultado vai dar o raiz de 5 ao quadrado, que dá 5, menos o 2 ao quadrado, que dá 4. Veja que dessa forma, multiplicando em cima e embaixo por essa expressão daqui, sumiu a raiz do denominador. E é isso que a gente queria ao falar aqui, que a gente quer racionalizar a expressão. Dá para simplificar um pouquinho ainda o numerador. Veja que 50 é 2 vezes 25. E 25 é um quadrado perfeito. Então dá para sair para fora da raiz como 5. Então vai ficar 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 10. O denominador fica igual a 1, então a gente nem precisa colocar, né? Pode deixar omitido. Agora vamos aqui para o item B. Olhando só o enunciado, me estranha um pouquinho falar que a gente tem que fazer alguma coisa com esse item B. Porque racionalizar, normalmente, é tirar a raiz do denominador. Aqui não tem raiz no denominador, a raiz está no numerador. Então por que a gente tem que fazer alguma coisa diferente aqui? Então me estranha um pouquinho o enunciado, tá? Mas eu meio que sei o que a questão quer que a gente faça, porque vai ser uma coisa que vai acabar sendo utilizada ao longo do curso de cálculo. Então no final das contas, o que eu sei que ele quer é tirar essa raiz aqui do numerador. E a gente vai utilizar essa mesma ideia. Veja aqui que no numerador tem uma diferença, aqui tem uma raiz. Se eu quiser sumir com essa raiz do numerador, eu posso multiplicar por a raiz de 4 mais h mais 2. Porque daí como resultado vai acabar aparecendo os valores elevados ao quadrado. Então vamos fazer isso. Vamos pegar isso e multiplicar por raiz de 4 mais h mais 2. E para não afetar a expressão, vamos dividir também por raiz de 4 mais h mais 2. Então vamos colocar aqui o resultado. Aqui em cima temos um produto da soma pela diferença. Utilizamos isso aqui. Vai ficar a raiz do 4 mais h elevado ao quadrado. Então vai restar 4 mais h menos o 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Deve ficar dividido pela mesma coisa que já estava ali em cima. h vezes raiz de 4 mais h mais 2. O legal é que esse 4 cancela com esse menos 4. Daí em cima e embaixo temos esse fator h. Então dá para dividir por h em cima e embaixo. Vai ficar 1 em cima. Embaixo cancela esse h. E daí como resultado desse item B vai ser 1 dividido por raiz de 4 mais h mais 2. Essa realmente é a resposta final, tá, desse item B. Se olhar lá no gabarito do exercício do Stewart, é isso que você vai encontrar. Mas veja que a raiz ficou no denominador, o que me estranha, né? Porque no exercício original, aqui no enunciado, a raiz estava no numerador. Por que esse aqui é mais interessante do que esse? Vocês só vão entender que esse aqui vai ser mais interessante do que esse ao longo do curso de cálculo mesmo. Mas só olhando esse exercício do jeito que está escrito aqui, seria um pouquinho difícil de entender que o que ele quer é esse aqui e por que esse é melhor do que esse. Mas enfim, esse é o exercício 6, vamos lá prosseguir para o próximo, vamos para o 7. Novamente eu acho que é um exercício com enunciado um pouquinho estranho. Está falando para reescrever completando o quadrado. O que será que ele quer dizer com isso?
O que ele quer, na verdade, é meio que colapsar os termos em x em um único quadrado. Então, esse x quadrado mais x a gente vai colocar em somente uma expressão elevada ao quadrado. E esse 2x quadrado menos 12x, a gente também vai conseguir juntar esse x quadrado com esse x em uma única expressão. Para fazer isso, a gente vai aproveitar dois produtos notáveis. A mais b ao quadrado, que é a quadrado mais 2ab mais b quadrado, e o a menos b ao quadrado, que vai ser a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Aqui para o item A, a gente tem x quadrado mais x. O que a gente vai querer fazer vai ser transformar num x mais alguma coisa elevado ao quadrado. Então, esse x quadrado mais o x, ou seja, o x aparecia separadamente em duas parcelas, vai aparecer somente aqui. Aproveitando esse produto notável, a gente sabe que o resultado disso vai ser x quadrado mais 2 vezes o x vezes esse aqui, mais esse aqui ao quadrado. Basta seguir essa expressão. Então, vamos completar um quadrado para equivaler exatamente a isso daqui. Bom, o x quadrado já está ali, daí a gente quer que tenha 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas aqui em cima tem somente o x, é como se fosse um coeficiente 1 multiplicando. E a gente gostaria que fosse 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes o primeiro, como está aqui, vezes o segundo. Então, quanto que tem que ser o segundo para que o resultado, essa parcela aqui, seja o x? Daí aqui a gente descobre então que o segundo tem que ser 1 sobre 2. E se o segundo é 1 sobre 2, depois tem que aparecer o segundo ao quadrado, ou seja, 1 sobre 4. Mas o 1 sobre 4 não está aparecendo aqui. A gente está só completando o quadrado para que a gente consiga escrever como x mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Como esse 1 sobre 4 não estava aqui em cima, vamos subtrair para não afetar a expressão. E depois a gente prossegue com o mais 1 que já tinha aqui em cima. Então veja que o quadrado perfeito a gente aproveitou até esse mais 1/4. E daí, além desse quadrado perfeito, a gente tem menos 1/4 mais 1. 1 a gente pode fazer o MMC, vai ficar 4 sobre 4. Então 4 menos 1 vai ficar mais 3/4. Então vamos escrever aqui, só está faltando a parcela mais 3/4. Então é isso o que o enunciado quer, tá? É um x mais alguma coisa elevado ao quadrado, mais algo que não depende do x. A gente quer que o x apareça somente uma vez. Aqui o x está aparecendo aqui e aqui. No item B o x está aparecendo aqui e aqui. Vamos tentar fazer algo parecido com o que a gente fez no item A. Uma coisa um pouquinho chata desse item B é que tem um coeficiente 2 no x quadrado. Então, se eu quiser pegar essa parcela como sendo o a ao quadrado, é como se o a fosse raiz de 2 vezes x. Até daria para fazer por esse caminho, mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais simples. Eu vou colocar o 2 em evidência. Daí vai ficar x quadrado menos 6x mais 11 sobre 2. Agora, isso aqui ficou um caso bastante parecido com o que a gente tinha no item A. Vamos só colocar aqui o que no final das contas a gente quer. A gente vai ter esse 2 que está ali para fora. A gente vai abrir o parênteses, x mais ou menos alguma coisa elevado ao quadrado. E daí a gente ainda vai ter aqui uma constante somada. Então vamos ir atrás de descobrir o que está faltando aqui. A expressão de cima a gente poderia escrever como 2 vezes x quadrado, mas aí veja que tem um sinal de menos. Então vai ser esse caso daqui, ó, que vai aparecer menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então vamos colocar aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro, que a gente já sabe que tem que ser o x, porque vai acabar ficando aqui ao quadrado, vezes o segundo. Daí quanto que tem que ser esse segundo para que isso aqui acabe dando o 6x? Com isso a gente descobre que tem que ser 3. Daí isso aqui a gente não afetou em nada, somente escreveu o 6x como 2 vezes x vezes 3, 2 vezes o primeiro pelo segundo. O legal de escrever dessa forma é que a gente sabe que o segundo tem que ser o 3, então tem que aparecer o 3 ao quadrado depois para a gente completar o quadrado. Mas o 9, ele não está aqui, então a gente tem que subtrair o 9 também, e daí não pode esquecer do 11 sobre 2 que já tinha ali em cima. Então olha só, o que é essa expressão aqui elevada ao quadrado? A gente quer pegar daqui até o 9, vai ser exatamente o x menos 3 elevado ao quadrado. E daí ainda temos que fazer essa conta. O 9 é 18 sobre 2, fazendo o MMC aqui. Então, menos 18 mais 11 vai ficar menos 7 sobre 2. Então, esse é o termo independente que está faltando. Dessa forma aqui não está errado, mas eu acho que é interessante fazer a distributiva para simplificar com esse 2 daqui. Daí, como resultado, a gente vai ter 2 vezes x menos 3 ao quadrado menos 7. E daí essa é a resposta final. Agora vamos para a questão 8. A questão 8 é para resolver as equações. A gente vai ir atrás de descobrir o valor de x
considerando apenas valores de x reais. No item A, a gente tem uma equação do primeiro grau. O x está elevado a 1, não aparece x ao quadrado, não aparece raiz de x, nada mais complicado do que o x elevado a 1 aqui. Para resolver, vamos passar tudo que tem x para o lado esquerdo. Vai ficar x mais x sobre 2, tudo que não tem x para o lado direito, 14 menos 5. Para fazer essa conta aqui, temos que fazer o MMC. O MMC vai ser 2, então vamos colocar esse x já como sendo 2x sobre 2. Daí 2x mais x vai dar 3x, vamos manter o sobre 2. Isso vai ser igual a 14 menos 5, que dá 9. Você pode passar o 2 multiplicando, o 3 dividindo, e daí a gente isola o x. Ao invés de fazer isso, eu já prefiro cancelar, porque dá para dividir por 3 dos dois lados. Do lado direito sobra 3. E daí, como resposta, a gente obtém x igual a 6. Se você quiser ter certeza que você encontrou a resposta, pega o x igual a 6 e substitui aqui em cima. A gente vai ter 6 mais 5, do lado esquerdo então vai dar 11. Aqui vai ficar 6 dividido por 2 vai dar 3, então 14 menos 3 também vai dar 11. Daí com isso a gente tem certeza que essa resposta aqui é válida. Agora vamos analisar aqui esse item B. Temos frações. Quando tem frações a gente pode multiplicar em cruz. Mas antes de multiplicar em cruz, eu já quero deixar bem claro que o resultado não pode ser x igual a 0, também não pode ser x igual a menos 1. Isso porque se x igual a 0, essa fração aqui já não existe, estaríamos dividindo por 0. Se x fosse menos 1, isso aqui seria igual a 0, também não pode. Então, tomando esse cuidado, agora a gente pode multiplicar em cruz. Vamos fazer x vezes 2x, x mais 1 vezes 2x menos 1. X vezes 2x dá 2x quadrado, isso tem que ser igual a x vezes 2x, vai dar 2x quadrado. Mais o x vezes o menos 1, dá menos x. Mais 1 vezes o 2x, que dá 2x, mais 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Antes de prosseguir, só para a gente ter clareza do porquê que multiplicar em x funciona, é como se a gente estivesse pegando essa igualdade aqui e primeiro multiplicando por x dos dois lados da igualdade. Então a gente não estaria afetando em nada a igualdade, ela continuaria sendo válida. Ao multiplicar por x dos dois lados da igualdade, cancelaria com esse x. Então ficaria o x multiplicando o 2x e aqui sumiria o x daqui. E a gente faria a mesma coisa com esse. Multiplicaria por x mais 1 dos dois lados, o que não afetaria a igualdade. Cancelaria aqui e acabaria então aparecendo x mais 1 multiplicado por esse. Isso que é o multiplicar em cruz, tá? Na verdade, a gente está cancelando aqui os denominadores, multiplicando os dois lados da igualdade pelo produto dos denominadores. Na prática, simplesmente multiplica em cruz. Então vamos prosseguir, dá para cancelar aqui, ó, 2x quadrado com 2x quadrado, a gente resta com uma equação do primeiro grau. Esse menos 1 dá para passar para o outro lado, vai ser mais 1. 2x menos x vai dar x. Então aqui a gente tem a resposta final, x igual a 1. Novamente, quer ter certeza que isso aqui está certo? Volta aqui, coloca o x igual a 1 na igualdade e vê se funciona. Do lado esquerdo vai ficar 2 vezes 1 dividido por 1 mais 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. Lado direito vai ficar 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, dividido por 1 dá 1. Então realmente isso aqui serve como solução. Agora vamos para o item C, temos uma equação do segundo grau. O jeito que eu gosto de resolver a equação do segundo grau, sempre que possível, é fatorando. Vamos fazer x mais alguma coisa vezes x mais alguma coisa. E quais são os valores que a gente vai adicionar aqui? São valores que multiplicados dá menos 12, somados dá menos 1. Nem sempre vai ser possível encontrar e às vezes vai ser muito difícil, até possível, mas difícil. No caso aqui não vai ser nem difícil, muito menos impossível. A gente pode pensar assim, ó, dois números que multiplicados dá 12. E a soma deles tem que dar menos 1. Ou seja, em termos absolutos, eles são números que estão na sequência. Então a gente pode pensar em 3 e 4. 3 e 4 dá 12 e são números que tem na sequência. Um menos o outro vai dar 1. E daí qual deles a gente vai colocar o sinal negativo? Vai ser somente um deles, porque o produto tem que dar negativo. Daí vai ser o maior deles. O 4 a gente vai colocar o sinal negativo, porque daí a soma entre eles vai ser menos 4 mais 3, que vai dar menos 1. Então assim a gente consegue fatorar por x menos 4 vezes x mais 3. Isso aqui tem que ser igual a 0. Para ser igual a 0, ou esse fator é 0, ou esse fator é 0. Então com isso a gente descobre que x igual a 4, ou x igual a menos 3. Daria para você resolver pela fórmula de Bhaskara também, tá? Mas eu vou deixar para utilizar a fórmula de Bhaskara aqui no item D. Eu gosto de utilizar a fórmula de Bhaskara quando é um pouquinho mais difícil para fatorar. Aqui o coeficiente do x² é 2. Já atrapalha um pouquinho a fatoração dessa forma daqui. Até é possível, mas é um pouco mais difícil.
Então vamos lá, vamos aplicar a Bhaskara. Para isso a gente calcula o delta, vai ser o coeficiente do x, que é o 4, elevado ao quadrado, vai dar 16, menos 4 vezes o coeficiente do x quadrado, que é 2, vezes o termo independente, que é 1. Então vai dar 16 menos 8, o resultado vai dar 8. Uma vez que a gente calculou o delta, a gente encontra as duas raízes, podemos chamar de x1 e x2. Vai ser menos o coeficiente do x, menos 4, mais ou menos a raiz do delta. O delta é 8, a gente pode escrever como 4 vezes 2, sendo 4 um quadrado perfeito. Então dá para tirar o 4 para fora da raiz, vai ficar a raiz de 4, que é 2, mas ainda tem um 2 dentro da raiz. E daí a gente divide por 2 vezes o coeficiente do x quadrado. 2 vezes 2, que é 4. Dá para simplificar um pouco porque tem fatores 2 tanto em cima quanto embaixo. Então vamos dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 2, agora é dividido por 2. Então, como solução, a gente vai ter o x1, que vai ser menos 2 mais raiz de 2 dividido por 2, e o x2, outra solução, menos 2 menos raiz de 2 dividido por 2. Veja que se a gente quisesse procurar números para utilizar a fatoração, olha os números que a gente teria que encontrar aqui. Ia ser bem difícil, né? Por isso que várias vezes é mais interessante utilizar a Bhaskara. Quando tá fácil de encontrar, daí beleza, faz por fatoração que é mais rápido. Mas às vezes vai ser muito difícil. Então a ideia é tentar um pouquinho a fatoração, complicou um pouquinho, já vai para a Bhaskara. E um dos jeitos de complicar é ter um fator aqui do x quadrado que é diferente de 1. Agora vamos aqui para o item E, temos uma equação do quarto grau. Mas veja que não é uma equação do quarto grau completa, porque não aparece nem o x ao cubo, nem o x. Aparece o x à quarta e o x quadrado. Esses casos são chamados de equação biquadrada. Para resolver essas equações, a gente faz uma substituição de variáveis. Vamos utilizar o y sendo o x quadrado. Então o x à quarta vira y quadrado, o x quadrado vira o y. Então a gente fica com uma equação do segundo grau em y. Ficou um polinômio do segundo grau que não é difícil fatorar. A gente consegue fazer aqui o produto ser 2 e a soma ser menos 3. Dois números que multiplicados dá 2, podemos pensar em 1 e 2. Mas para que a soma dê menos 3, vamos considerar então menos 1 e menos 2. Então com isso a gente descobre que o y tem que ser 1, ou então o y tem que ser 2. Mas veja que a equação estava em x, a gente não quer o resultado de y. Então a gente volta aqui e descobre que o x tem que ser mais ou menos a raiz do y. Vamos descer um pouquinho aqui, e daí vamos escrever então as 4 soluções em x. Se o y pode ser 1, o x pode ser mais ou menos o 1. O x pode ser mais ou menos a raiz do 1, que é 1. E se o y pode ser 2, o x pode ser mais ou menos a raiz do 2. Tem dúvida se funciona? Pega qualquer um desses valores, substitui aqui em cima e você vai ver que vai dar certo. Veja que considerar o negativo não vai afetar em nada, né? Porque aqui está o x elevado a expoente par. Por isso que aparece assim sempre aos pares, tá? Mais e menos o 1. Mais e menos o raiz de 2. E agora, antes de prosseguir, queria pedir para você que está aproveitando o vídeo até aqui, não esquecer de dar um like, se inscrever também no canal. Isso ajuda bastante para que o conteúdo chegue a mais gente. E também queria avisar que a gente tem um curso de cálculo, uma plataforma bem organizado, com exercícios resolvidos, provas também resolvidas de faculdades. Pode ser bastante interessante você dar uma checadinha. A gente vai deixar lá o link na descrição. E agora vamos retornar aqui ao item F, o item F que utiliza módulo. Quando aparece módulo, é interessante você pensar na definição de módulo. O que seria o módulo de um número y? Isso aqui seria exatamente igual a y se o y fosse positivo, ou então seria menos y caso o y seja negativo. Ou seja, o módulo é o valor absoluto. Se for um número negativo, a gente troca o sinal para transformar ele em positivo. Por exemplo, o módulo de menos 3 vai dar mais 3, ou seja, menos o menos 3 vai dar mais 3. O módulo de 3 vai ser o próprio 3, porque o 3 já é positivo. Então, quando aparecer uma equação envolvendo o módulo, vamos quebrar em casos. Será que o valor dentro do módulo é positivo ou negativo? Então é essa pergunta aqui, ó, maior ou igual a zero ou não? Quando que é maior ou igual a zero? Isso que a gente tem que responder para conseguir quebrar em casos. Bom, o x menos 4 vai ser maior ou igual a zero se o x for maior ou igual a 4. Então esse que vai ser o nosso caso 1. X maior ou igual a 4. Já vamos deixar bem claro aqui para não esquecer. Se a gente está considerando dentro desse caso 1, em que estamos analisando valores de x maiores ou iguais a 4 e que satisfazem essa equação,
Bom, valores de x maiores ou iguais a 4 vão transformar o valor dentro do módulo como um positivo, então o valor do módulo vai ser exatamente o que está dentro do módulo. Estamos utilizando esse caso daqui, ó, módulo de y igual a y, porque estamos falando de um número dentro do módulo que já é positivo. Então, nesse caso 1, a gente vai ter 3 vezes x menos 4 igual a 10. Daí virou uma equação do primeiro grau. A gente pode fazer a distributiva aqui primeiro. Daí vai ficar 3x menos 12 igual a 10. Passa o menos 12 para o outro lado. Vai ficar 3x igual a 10 mais 12, que dá 22. Isso significa que o x tem que ser 22 sobre 3. Daí aqui a gente tem que fazer uma checagem, tá? Será que a gente encontrou um valor que está dentro dos casos que estamos analisando? Aqui no caso vai ser, né? Porque o 22 sobre 3 dá mais do que 7, ou seja, maior ou igual a 4. Então o valor que a gente obteve realmente é a solução, está compatível com o caso que estamos analisando. Mas a gente também pode procurar soluções para x menor do que 4. Para x menor do que 4, o valor dentro do módulo é negativo. Significa que o resultado do módulo vai ser o negativo do negativo, vai ser trocar o sinal do que está dentro. Então vai ficar 3 vezes menos x mais 4 igual a 10. Vamos fazer a distributiva aqui. A gente vai encontrar menos 3x mais 12 igual a 10. Como o x aqui está negativo, eu gosto de passar o x para o outro lado. Vai ficar 3x e o 10 passando para a esquerda vai ficar então 12 menos 10 que dá 2. Então vai ser 3x igual a 2. Significa que o x tem que ser 2/3. Veja novamente que a solução que a gente obteve realmente está aqui dentro dos casos contemplados. Então é uma solução válida. Caso tenha alguma dúvida, você pode pegar esses valores e substituir aqui. Você vai ver que vai dar certo. Eu meio que vou fazer isso, mas utilizando uma abordagem um pouquinho diferente. Primeiro eu vou jogar o 3 para dentro do módulo. Vai ficar 3x menos 12 igual a 10. Eu queria aproveitar para falar um pouco da interpretação do módulo aqui de uma diferença. O módulo de uma diferença representa a distância entre os dois números. Então o que a gente está falando aqui? Que a distância entre o 3x e o 12 tem que ser 10. Se a distância do 3x para o 12 tem que ser 10, significa que o 3x tem que ser 22, ou seja, 10 a mais do que o 12. A gente estaria falando desse caso 1 aqui, ó, que a gente encontrou que o 3x tem que ser 22. Uma outra forma da distância entre o 3x e o 12 ser 10 é o 3x ser igual a 2. 3x igual a 2 é exatamente esse caso aqui que a gente considerou. Quando a gente fala em distância de dois números, o sinal não importa, né? A gente nunca fala que a distância é menos 10. Temos a distância entre o 2 e o 12, a distância realmente é 10 entre eles. Agora vamos para o item G, temos essa equação aqui, é uma equação que envolve raiz. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, só para ficar bem claro, eu vou escrever o que é esse 4 menos x elevado a menos meio. Como o expoente está negativo, a gente pode jogar o 4 menos x lá para baixo. Daí um número elevado a meio é a mesma coisa do que a raiz quadrada desse número. Então, no final das contas, no item G a gente tem o 2x dividido pela raiz de 4 menos x, menos 3 vezes a raiz de 4 menos x, isso aqui dando zero. Deixa eu descer um pouquinho para ter mais espaço. Tem mais de uma forma de resolver isso, tá? A gente poderia fazer o MMC, por exemplo, e daí ao fazer o MMC, colocar isso aqui dividido por raiz de 4 menos x, em cima a gente multiplicaria pela raiz de 4 menos x e daí ia cancelar essa raiz daqui. Eu vou fazer um pouquinho diferente, mas vai ser equivalente. Eu vou jogar o negativo lá para o outro lado. Vai ficar 2x dividido por raiz de 4 menos x igual a 3 raiz de 4 menos x. Há uma observação que é importante já colocar aqui. Não podemos encontrar a solução x igual a 4, tá? Porque se o x é igual a 4, aqui vai ser uma divisão por zero. Então é bom já deixar bem claro, porque senão a gente pode acabar esquecendo. Se por acaso encontrarmos x igual a 4, não podemos considerar como solução. E agora a gente pode multiplicar em cruz, aqui é como se tivesse dividido por 1. Então vai ficar 2x vezes 1, que é 2x. Isso aqui tem que ser 3 vezes raiz de 4 menos x vezes raiz de 4 menos x. Raiz de 4 menos x ao quadrado dá o 4 menos x. Agora a gente pode fazer a distributiva, vai ficar 2x igual a 12 menos 3x. Passando o que tem x para o lado esquerdo, vai ficar 2x mais 3x, 5x igual a 12. E daí passando o 5 dividindo, vai ficar x igual a 12 sobre 5. Essa é a solução desse item.
Com isso, a gente acaba todos os itens do exercício 8. Vamos prosseguir lá para o exercício 9. No exercício 9, temos desigualdades, ou seja, vamos resolver inequações. Aqui no item A, a gente tem em uma única linha duas desigualdades, aqui menor ou igual. Se você quiser, dá para quebrar em duas inequações. Essa aqui do lado esquerdo, menos 4 menor do que 5 menos 3x, e essa aqui do lado direito, 5 menos 3x menor ou igual a 17. Daí a solução final tem que satisfazer as duas soluções. Mas não precisa, tá? Dá para resolver diretamente nessa única linha. Vamos fazer isso até para você entender como é que faz. O que a gente quer é isolar o x, falar que o x está entre dois valores, e daí com isso a gente descobre os valores possíveis dele. Para isolar o x, primeiro vamos tirar esse 5 daqui. Para isso a gente tem que subtrair 5 em todos os cantos, porque a gente não quer mudar a expressão que a gente tem originalmente, né? A gente só quer reescrever de uma outra forma. Se isso aqui for válido, tem que ser válido também ao subtrair 5 em todos os cantos. Então vai ficar menos 4 menos 5, menos 9. Ali na parte do meio, ao subtrair 5, vai ficar menos 3x. E daí no lado direito vai ficar 17 menos 5, vai dar 12. Veja que esse é verdade, se e somente se esse aqui é verdade. Mas agora, se isso aqui é verdade, o que acontece se eu multiplicar por menos 1 para eliminar aqui esse negativo do meio? Se eu multiplicar tudo por menos 1, a gente vai ter que inverter as desigualdades. Vai ficar 9 maior do que 3x maior ou igual a menos 12. Só para ficar bem claro o porquê disso. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem que 3 é maior do que 2. Isso aqui é verdade. Se a gente multiplicar por menos 1 dos dois lados, a gente vai ter que menos 3 é menor do que menos 2. Então, se a gente tinha um número que era maior do que o outro, no caso aqui, dois números positivos, só para exemplificar. Ao multiplicar os dois por menos 1, esse aqui ficou mais negativo do que o outro, então ficou menor do que o outro. Então, isso só para dar uma ideia do porquê que tem que mudar aqui o lado da desigualdade. E agora, só para terminar, a gente pode isolar o x dividindo por 3 em cada um dos cantos. O lado esquerdo dividido por 3 vai dar 3, daí no meio vai ficar o x, no lado direito, menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. Está pedindo para colocar a solução como notação de intervalos. O x entre menos 4 e 3. A gente poderia escrever dessa forma aqui, ó, menos 4 até 3. Vou colocar parênteses no 3 porque ele não pode ser igual a 3. Ele vai até qualquer número menor do que 3, mas não pode chegar no 3. Aqui, ó, colchetes, porque pode ser igual a menos 4. Uma outra forma possível é colocar um colchetes aqui virado para o outro lado. Se tivesse esse colchetes no lugar desse parênteses, significaria exatamente a mesma coisa, tá? Que não pode chegar no 3. O x tem que ser estritamente menor do que 3, não pode ser igual. Já aqui o x pode ser igual a menos 4. Agora vamos aqui para o item B. Temos uma inequação envolvendo um polinômio do segundo grau. Para resolver isso, vamos jogar tudo para o lado esquerdo. Vai ficar x² menos 2x menos o 8. E isso menor do que zero. Não precisaria ser necessariamente tudo para o lado esquerdo, tá? Mas é importante deixar um dos lados da igualdade como sendo igual a zero. Para resolver essa inequação aqui do segundo grau, tem duas formas que eu quero mostrar para vocês, tá? A primeira forma é entendendo que o gráfico de um polinômio do segundo grau vai ser uma parábola. Quando o coeficiente do x é positivo, é uma parábola voltada para cima. Então vai ser algo mais ou menos assim. Uma parábola voltada para cima. Se aqui a gente colocar os valores do x, quando que cruza o eixo x essa parábola? Cruza quando esse valor aqui for igual a zero, ou seja, cruza nas raízes do polinômio. Vamos escrever aqui x1 e x2. Se isso aqui representa uma parábola que cruza o eixo x entre as raízes do polinômio, significa que a gente sabe quando esse lado esquerdo é negativo, quando estiver entre os valores das raízes. Então vamos aproveitar esse conhecimento aqui e ir atrás das raízes, e daí a gente sabe que para resolver isso tem que estar entre as raízes. Para ir atrás das raízes, podemos fatorar esse x² menos 2x menos 8, produto menos 8, soma menos 2. Podemos pensar em menos 4 e 2. 4 vezes 2 dá 8, mas daí a gente põe o menos no 4, vai ficar então menos 8. A soma do menos 4 com 2 dá menos 2. Então isso aqui vai ser x menos 4 vezes x mais 2. As raízes x1 e x2 é o que faz isso aqui dar igual a zero. Ou seja, para dar igual a zero, são os valores 4 e menos 2. Vamos escrever aqui para ficar bem claro. Temos o menos 2 e esse aqui é o valor mais 4.
Daí com isso a gente já entende que o valor do x tem que estar entre menos 2 e 4 para que isso aqui seja verdadeiro. Em notação de intervalo, a gente poderia escrever assim, ó, de menos 2 até 4, não incluindo os extremos, porque ó, tem que ser estritamente menor, não pode ser igual a zero. Igual a zero seria bem em cima das raízes aqui. A gente já encontrou a solução, mas eu queria mostrar uma outra forma de resolver isso. A gente quebrou esse lado esquerdo como um produto aqui desses fatores. Então a gente poderia analisar cada um desses fatores separadamente. Vou colocar aqui o x mais 2 e colocar também o x menos 4. Para descobrir o sinal do todo, a gente pode ir atrás do sinal individual. Vamos utilizar esse diagrama aqui. À direita do menos 2, o x mais 2 é positivo. Quando o x é menor do que menos 2, o x mais 2 é negativo. Então vamos colocar um sinal de menos aqui, sinal de mais aqui, sinal de mais aqui. E vamos fazer a mesma coisa para o x menos 4. À direita do 4, x menos 4 é positivo. E à esquerda do 4, para valores de x menores do que 4, o x menos 4 vai ser negativo. Mas olha, o produto dos dois é exatamente o que a gente tinha aqui, e a gente quer saber quando o produto dos dois é negativo. O produto dos dois vai ser negativo quando um for positivo e o outro for negativo. É a situação que acontece aqui no meio, ó. Ou seja, estamos buscando os valores entre menos 2 e 4, excluindo os extremos, porque daí um dos fatores vai ser positivo, o outro fator vai ser negativo, então o produto deles vai dar negativo. Então são duas formas de fazer, tá? Fatorando e descobrindo o sinal em cada um dos trechos. A outra forma é entendendo que isso aqui é uma parábola, então encontrando as raízes, entre as raízes vai ser negativo. No item C, a gente já tem aqui uma desigualdade que um lado está igual a zero e já está fatorado. Então vai ser bem útil utilizar a segunda forma que a gente fez no item B. Então vamos fazer aqui embaixo. Novamente vamos desenhar a reta real e aqui a gente vai colocar valores de x. Os fatores são x, x menos 1 e x mais 2. Eles vão ser zero, vão trocar de sinal quando x for igual a zero, quando x for igual a 1 e quando x for igual a menos 2. Então vão ser esses os valores importantes aqui, menos 2, 0 e 1. Daí vamos analisar então o sinal do x, o sinal do x menos 1 e o sinal do x mais 2. Vamos descer aqui uma vertical só para separar os valores, os intervalos. O x é positivo daqui para cá, é negativo daqui para cá. Então vamos colocar menos, menos, mais, mais. O x menos 1 ele é positivo do 1 para a direita, negativo do 1 para a esquerda. Então vamos pôr menos, 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 mais. E o x mais 2 ele é positivo à direita do menos 2, negativo à esquerda. Então vai ficar menos, mais, mais, mais. O produto desses fatores todos tem que ser positivo. Quando que o produto deles é positivo? Vai ser entre o menos 2 e o 0, porque entre o menos 2 e o 0 temos menos e menos dá mais, com mais dá mais, então o resultado dá positivo. E além disso, do 1 para a direita, todos são positivos, então o produto vai dar positivo. Então vamos escrever esse conjunto aqui com a notação de intervalo. Vai ser de menos 2 até 0, e daí tem que fazer uma união com outro intervalo, do 1 até o mais infinito. Agora vamos aqui no item D. Temos uma inequação envolvendo módulo. Quando envolve módulo, vai ser interessante quebrar em casos. Para selecionar os casos, vamos entender quando que é maior ou igual a zero, quando que é menor do que zero. Então vamos fazer isso. Para o x menos 4 ser maior ou igual a zero, a gente está falando do caso em que o x é maior ou igual a 4. Analisando valores em que x é maior ou igual a 4, o módulo de x menos 4 é exatamente x menos 4. A gente quer saber quando que isso é menor do que 3. Daí, passando o menos 4 para o outro lado, a gente vai encontrar que o x tem que ser menor do que 7. Mas olha só, a gente está lá procurando valores de x maiores ou iguais a 4. Daí tem que ser valores menores do que 7. Então aqui, pelo caso 1, a gente encontra que o x está entre 4 e 7. Se o x está entre esses valores, realmente satisfaz essa inequação. Mas agora vamos analisar valores de x menores do que 4. Vai ser o nosso caso 2. Se o x é menor do que 4, dentro do módulo temos um valor negativo. Significa que o valor do módulo a gente tem que trocar o sinal com relação ao que tem dentro. Vai ficar menos x mais 4 menor do que 3. Passando o x para a direita e o 3 para a esquerda, vai ficar 1 menor do que x. Então o x tem que ser maior do que 1, mas veja que a gente está procurando somente os casos de x menor do que 4. Então, juntando as duas coisas, a gente vê que o x ser maior do que 1 e menor do que 4 são valores que resolvem a inequação.
Então, esses valores aqui resolvem a inequação, esses valores também resolvem a inequação. Então, a gente pode juntar os dois casos em um só. Olha só, o x indo de 1 até 4 e depois de 4 até 7. Podemos escrever somente um intervalo indo de 1, sem considerar o 1, até o 7, sem considerar o 7. Essa é a solução do item D. E agora vamos prosseguir aqui para o item E. A gente tem uma divisão aqui do lado esquerdo, então já vamos escrever para não esquecer que o x tem que ser diferente do menos 1. O denominador aqui não pode ser 0. Vou descer um pouquinho para ganharmos mais espaço. Então, como que resolvemos esse tipo de inequação? Um cuidado que você tem que tomar, um erro que muito aluno acaba fazendo. Não multiplica aqui em cruz, tá? Porque multiplicar em cruz, passar esse x mais 1 multiplicando para o outro lado, é como se a gente estivesse multiplicando os dois lados da igualdade pelo x mais 1. Só que se ele for negativo, a gente teria que inverter essa desigualdade. Então, antes de saber se o x mais 1 é positivo ou negativo, a gente não pode só passar ele multiplicando. Então, como que a gente faz? Passa isso aqui para o lado esquerdo, assim como a gente fez antes, para deixar um lado aqui como sendo igual a 0. Vai ficar 2x menos 3 dividido por x mais 1 menos 1. Isso tem que ser menor ou igual a 0. Fazendo o MMC, esse 1 vai ficar x mais 1 sobre x mais 1. Então, vamos só simplificar. Vamos ter 2x menos x, vai ficar x em cima. E também tem o menos 3 menos 1, menos 4. E dividido pelo x mais 1. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 0. Para verificar quando esse lado esquerdo é menor ou igual a 0, a gente faz uma análise de fatores como a gente fez nos itens B e C. Vamos colocar a reta real. Os valores importantes aqui para trocar de sinal, pelo menos um dos fatores, é o x igual a 4, que torna esse aqui igual a 0, o x igual a menos 1, que torna o denominador igual a 0. Então vamos pôr menos 1 e mais 4. Vamos analisar primeiro o sinal do x menos 4, depois o sinal do x mais 1. O x menos 4 é positivo quando x é maior do que 4, negativo para x menor do que 4. Então vai ficar menos, menos, mais. O x mais 1 é positivo para x maior do que menos 1, negativo para x menor que menos 1. Então vai ficar menos, mais, mais. A gente quer que esse lado esquerdo dê menor ou igual a 0. Vai ser negativo quando um deles for negativo e o outro for positivo. Então a solução seria do menos 1 até o 4. Aqui no caso está falando que pode ser igual a 0. Então a princípio a gente poderia achar que podemos incluir o menos 1 e o 4. Mas o menos 1 ele não pode ser incluído, tá? Porque olha só, o menos 1 faz com que esse denominador não exista. Por isso que a gente já escreveu lá, ó, desde o começo, que o x tem que ser diferente de menos 1. Então a solução aqui vai ser aberto em menos 1, não vai pegar o menos 1, e fechado em 4. O 4 realmente pode ser, o resultado vai dar igual a 0, então vai ser válido isso aqui. Então essa é a resposta final. Em notação de intervalo, menos 1 aberto no menos 1, até 4 fechado no 4. E agora vamos para o último exercício de álgebra. Nessa questão 10, vamos verificar se as igualdades são verdadeiras ou falsas. No item A está falando sobre o p mais q elevado ao quadrado. A gente sabe que isso aqui não vai ser p quadrado mais q quadrado. A gente aprendeu esse produto notável, a gente sabe que p mais q elevado ao quadrado vai ser p ao quadrado mais 2 vezes o p vezes o q, mais o q ao quadrado. Aqui no item B está falando que a raiz do a vezes b é igual a raiz do a vezes a raiz do b. Na verdade mesmo, seria apropriado escrever que o a e o b são números positivos. Caso contrário, o que é a raiz de a? O que é a raiz de b? A gente não pode colocar números negativos aqui dentro. A não ser que realmente a gente esteja trabalhando com números complexos, mas não é o caso aqui. Então, acho que seria mais apropriado ter colocado essa condição. Com números complexos, considerando negativo, funciona, é verdadeiro. A gente pode colocar como a raiz de AB sendo raiz de A vezes raiz de B, mesmo para A's negativos. Mas aqui a gente está falando de números reais, né? Em todos os exercícios até aqui a gente considerou isso. E daí realmente isso aqui vai ser verdadeiro, tá? A gente já utilizou essa propriedade em alguns exercícios. Uma propriedade que não é válida é essa aqui. A gente não pode cancelar os quadrados se tiver uma soma aqui dentro. Se fosse um produto, realmente a raiz do a quadrado b quadrado seria a vezes b. Mas com soma a gente não pode fazer isso, então está errado. Só para ficar bem claro, o que está escrito na igualdade do item C seria equivalente, né, se a gente elevasse ao quadrado os dois lados, e considerando a e b positivos, seria equivalente a ao quadrado mais b quadrado, ao elevar o lado esquerdo ao quadrado, igual a mais b ao quadrado. Ou seja, se isso aqui fosse válido, iria garantir que isso aqui seria válido também, ao elevar ao quadrado os dois lados.
Isso aqui a gente já viu também pelo item A que não é válido. Pegar uma soma e elevar ao quadrado não é somar cada uma das parcelas ao quadrado. Olha só o item D, também está bastante estranho, né? 1 mais t vezes c, tudo aqui dividido por c, igual a 1 mais t. O que ele está fazendo é como se estivesse cancelando esse c daqui com esse c. Mas isso não pode, né? Porque o c também está dividindo o 1 aqui. Se ele tivesse só dividindo o t vezes c, daí tudo bem, a gente cancelaria e daria isso aqui. Mas ele está dividindo 1, então isso aqui não vai ser válido. Pelo menos não em geral. Vamos colocar um xzinho aqui e vamos colocar uma explicação rápida, vai? Aquele lado esquerdo é como se fosse 1 mais c mais tc sobre c. Daí daria para cancelar assim o c, só que daí ficaria 1 sobre c mais t. Aqui está 1 e aqui na verdade seria 1 sobre c, por isso que está errado. Olha o item E também como é estranho. 1 dividido por x menos y. A gente pode quebrar em 1 dividido por x menos 1 dividido por y? Não, não existe essa propriedade. E se você quiser ter certeza que ela não faz sentido, vamos abrir um pouquinho ela. Para ela ser verdadeira, vamos desenvolver. Vai ficar 1 sobre x menos y, fazendo um MMC do lado direito. xy, y menos x. Agora vamos multiplicar em cruz. Esse aqui é o negativo desse. Então, multiplicando em cruz, a gente pode escrever assim, ó, o xy, que é o xy vezes 1, vezes menos x menos y ao quadrado. E daí, só desenvolvendo um pouquinho mais, vamos abrir aquele quadrado. Vamos jogar o menos para o lado esquerdo, tá? Então, daí vai ficar x quadrado menos 2xy mais y quadrado. Ou seja, isso aqui só seria válido se esse fosse válido, que só seria válido se esse fosse válido, que só seria válido se esse fosse válido, e daí a gente pode passar aqui para o outro lado. Isso aqui só é verdadeiro no caso em que x quadrado menos xy mais y quadrado for igual a zero. Ou seja, não é válido em geral, é válido somente para números xy que satisfazem isso aqui. E se você quiser ir um pouquinho mais longe, você vai ver que isso aqui nunca vai ser satisfeito para números reais. Isso aqui somente vai ter solução para números complexos. Isso falando de soluções não nulas, tá? Porque o x e o y não podem ser iguais a zero, eles estão aqui nos denominadores. E agora vamos olhar aqui o item F. Será que esse lado esquerdo pode ser simplificado nisso? Veja que do lado esquerdo o numerador está dividido por x, o denominador também está dividido por x. Então dá para cancelar aqui e restar com isso. Vamos deixar bem claro? Vamos escrever aqui só num formato um pouquinho diferente. 1 sobre x, o a está dividido por x, o b está dividido por x. Então a gente poderia fazer dessa forma aqui. E daí dá para cancelar x com x. Isso aqui realmente seria 1 dividido por a menos b. Então com isso a gente terminou o teste de verificação de álgebra do livro de cálculo 1 do Stewart. Espero que tenha te ajudado, acho que serve como uma boa revisão pré-cálculo para você que acabou de começar o seu curso de cálculo ou ainda vai começar.